Amados amigos que neste momento passou a assistir este vídeo. Neste vídeo nós iremos falar um pouco de Jesus. O que Jesus fez por mim e por você. Está tudo relatado em um livro mais precioso, mais vendido e mais estudado, menos praticado, menos entendido, porque os homens não leiam, buscando o conhecimento de Deus. Alguns leem a Bíblia para o seu bel prazer e fazer aplicações em seus sermões para agradar os ouvintes, da qual dali o sustento para a sua vida, ou a sua casa, ou a sua vida de luxo. Mas nós assembleamos, falamos isto, sobre a palavra do Senhor Jesus, como ler, entender, compreender, explanar. Falamos aquilo que nós conhecemos e sempre colocamos em prática aquilo que a Bíblia nos diz. Nós sempre falamos assim, a Bíblia diz. Aí as pessoas que não veem dizem assim, a Bíblia não diz nada, quem está dizendo é você. A Bíblia diz. Toda vez que você abre a Bíblia, ela é a boca de Deus falando com você. O que está escrito ali é Deus falando para você. E nesta noite, nós vamos falar sobre 3 pecados ou 3 enganos do pecado. O pecado, irmão, ele é astúcio e enganador. Engana todos aqueles que se deixam ser enganados. Porque quem conhece Deus e vive na plenitude do conhecimento da sua palavra, não vive ou não tem uma vida de pecado. O pecado jamais poderá prevalecer sobre nós. Não. Jamais podemos ser tão fraco para ser derrotado pelo pecado. Mas mesmo o pecado, sabendo disso, ele jamais irá desistir de colocar você ao seu lado, no pecado. Diz assim, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Tem muitas pessoas, irmãos, olha, o mandamento de Deus é que nós não devemos pecar. Isso é uma lei. Só que quando você peca, a lei, pela lei, você está morto. Entendeu? O pecado, irmãos, é o pior dos males, pois nos priva de fazer o bem. Do maior bem, nos priva do maior bem e de fazer o bem. Se Deus é a fonte da vida, o pecado, irmãos, aliás, ele é
ele é, se na presença de Deus há plenitude de alegria, e de fato há, claro, se o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade, então ele é o pior de todos os males. Não trate o pecado com carinho, tá? Não trate o pecado com carinho. Não ame o pecado. Afasta-se dele. Ou resista ele, mas não cometa ele. Pois o pecado te engana. Muitos hoje estão sendo enganados e enganando-se a outras pessoas, induzindo as pessoas a pecarem, porque ele vive no pecado. Entendemos? Porque ele vive no pecado. O pecado, irmãos, ele é maligníssimo. É do maligno. O pecado não faz bem a ninguém. Todos os males que existem no mundo são as consequências da existência do pecado. São as consequências de se pecar ou do pecado. Você trabalha dia e noite para o pecado, pecando, não sabendo que o salário desse seu pecado é a morte. Entendemos? É um enganoso, irmãos. Ele é um engodo. O engodo, o pecado é engodo. É uma farsa, é uma mentira deslavada. Promete mundos e fundos. E ele promete, irmãos. Você sabe, pensa que é só Deus que promete? Não, o pecado se promete. Mundos e fundos. Mas seu salário é a morte. Ele faz propaganda de muitas vantagens imediata, mas só oferece desgosto. Promete liberdade, mas na verdade ele está te escravizando. Esse negócio de você dizer, eu sou livre, muito livre, mas eu tenho liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você não usa essa liberdade para cometer uma libertinagem. Aí sim é liberdade. Como você pode dizer que é livre se você ainda não conheceu a verdade? Porque quem conhece a verdade, ele não está escravo, ele é livre, porque a verdade vos libertará de toda a imundície, de todo cometimento com o pecado. A verdade te livra da morte, te livra da condenação eterna, te livra dos laços de Satanás. Então o que você tem hoje não é liberdade. E sim, podemos dizer que é uma liberdade que não te liberta, e sim uma liberdade que te escraviza. Todas as vezes que você usa a verdade que não te liberta,
é uma verdade que está te escravizando. Promete a vida e mata. Eu quero é viver. Eu quero é viver. O meu negócio é viver. Como você pode dizer que está vivo se você está no pecado, cometendo um pecado dia e noite? Você pode até estar vivo, mas para o pecado, porque para Deus você está completamente morto. Tanto é que você não lembra de Deus. Como você pode lembrar que Deus existe se você está morto para Deus? Só que Deus não te esquece nem um instante, nem um momento Deus não te esquece. Deus está sempre olhando para você. Deus está sempre te protegendo, te guardando, te livrando, te ajudando, e você cego pela cegueira da lepra do pecado, não ver as bondades e as grandes misericórdias de Deus que estão sobre você. E além de não ver, você blasfema do próprio Deus que te criou, te formou a sua imagem e semelhança. Olhando a queda de Davi, irmãos, veja bem, olhando para a queda do rei Davi, registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11, 12, vamos destacar 3 terríveis enganos do pecado. Aqui em rápidas palavras, para que o vídeo não fique muito grande e não se torne muito cansativo para quem vai assistir. Porque as pessoas é o seguinte, não há cansaço que impeça de ele continuar se cansando, desde que seja um cansaço que te promova um sorriso, pulos de alegria, uma alegria que é instantânea, que não provém de um coração que tem Deus, e que no outro dia essa alegria te traz remorso e até mesmo ressentimento e problemas de mais problemas. Quer dizer, o seu sorriso, ele não é verdadeiro, ele não é permanente, ele não é sólido, ele não tem fundamento, porque é um sorriso que não provém de Deus. Pois o inimigo, ele tem as artimanhas de te fazer você sorrir com as próprias migalhas que ele joga até você, e você, sem perceber, como um cego, ao pleno luz do dia, cai no laço, cai no abismo. O pecado custará a você, irmão, um preço muito do que gostaria de pagar. Não, eu gostaria de pagar só isso aqui, não, eu vou ali pagar, tomar 2, 3, 4 cervejinhas, e é só isso que eu quero pagar pela cerveja. Tudo bem, pagou pela cerveja. Mas aí vem as consequências do álcool que está em você, e você perde o controle de si mesmo, porque você não está no seu perfeito estado, e sim dominado pelo álcool. E aí sim você poderá cometer algo extraordinário, terrivelmente extraordinário, com outras pessoas ou consigo mesmo. E aí o que acontece? Você vai pagar um preço muito grande. Por exemplo, o adultério de Davi com Betseba proporcionou
a ele momento de prazer, tá certo, irmãos? E uma vida de desgosto. Prazer e em seguida desgosto. Hoje você peca com todo prazer, com toda a emoção, com toda a força, com toda a sua vontade e sente-se alegre, mas em seguida vem o desgosto, em seguida vem as consequências, em seguida você vai pensar e repensar que não deveria ter feito o que fez. Foi o caso do rei Davi. Davi viu sua família, irmãos, sendo desintegrada diante dos próprios olhos. Seu primogênito, Amon, olha as consequências. Amon morreu pela consequência do pecado do pai. Porque Deus tinha dito. Desonrou a sua própria irmã. Desonrou a sua própria irmã. Quer dizer, o pecado de Davi trouxe desgraça para a própria família. A família hoje sofre pelo pecado cometido pelo o pai. Entendeu? Você entendeu, irmãos? Absalão, irmão de Tamar, tramou e assassinou o assassinato de Amon e executou no dia da festa de família. Veja bem. Estrupou a sua irmã. E o seu irmão veio e matou o seu próprio, matou ele, porque ele fez isso com a irmã dele. Então veja aí, irmãos, isso tudo consequências do pecado. Irmãos, Davi perseguiu Absalão e este conspirou contra seu pai. Nessa batalha, em glória, Absalão foi assassinado por Joabe, comandante de Davi. Mais outro. Este chorou amargamente a morte do filho. O pecado lhe custou um preço altíssimo, irmãos. Preço altíssimo. O preço do pecado é o preço mais alto que o próprio homem paga ao cometê-la o mesmo. O pecado, irmão, é a isca da morte. É uma armadilha que leva à escravidão. Isso aí é que é pecado. A isca da morte e a armadilha que provoca uma escravidão. Escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Segundo, irmãos, o pecado leva você mais longe do que você gostaria de ir. Não, eu quero só ir na praça, ou só ali na esquina. E de lá, você pode ir diretamente para o cemitério. Entendeu? Aí veja bem, irmãos. Davi jamais imaginou que aquele pecado, irmãos, que aquele adultério com Betseba, no recesso do seu quarto imperial, pudesse ter deslocamento ou desdobramentos tão abrangentes e tão profundos em sua vida. Ele nunca imaginou que isso poderia acontecer. E aconteceu. Vemos? E aconteceu. Eu vou aqui para o último, vou pular. Isso aqui são 3 itens, vou pular. Tá? O último aqui. Vou só frisar aqui por cima. Davi ficou, irmãos, sem ser eleito imperial, e não acompanhou mais isolamento, tá bom? Quando viu Betseba se banhando, jamais imaginou que seria isca para os seus olhos. A pessoa nunca pensa assim, não é isso? Não é isso, irmãos? Seus olhos lascivos e caíram numa vergonha, numa perigosa armadilha. Muito cuidado.
Irmãos, para terminar de completarmos, quando Betseba ficou grávida, ele jamais pensou que chegaria ao ponto de mandar assassinar o marido dela. Jamais pensou, irmãos, nisso, que seria descoberto, né, e contado ao mundo. Vou parar por aqui. Porque eu quero dizer para você uma coisa, que para os olhos de Deus, nada está encoberto. Entendeu, irmão? Nada está encoberto. Deus sabe de todas as coisas, inclusive o que você está pensando agora. Eu quero só simplesmente pedir a você que se inscreva no meu canal, tá? Dê-me esse voto de confiança, podemos dizer assim. Inscreva-se no meu canal, tá, irmãos? E eu agradeço. Assine também o sininho de notificação, tá? Que Deus em Cristo abençoe você. Deus em Cristo abençoe a sua família, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho por ter assistido esse vídeo, tá? O Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar cada vez que você assistir um vídeo do irmão Cleidjomar lá no canal. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.